Boa tarde a todas, todos e a todos. Sejam muito bem-vindos ao oitavo seminário de pesquisa e integração do programa de pós-graduação em Educação, História, Política e Sociedade. Esse seminário é organizado pela nossa representação discente. Eu sou Corina Albuquerque, sou mestranda do programa, e é um enorme prazer estar aqui mediando essa sessão. Nessa oitava edição, o tema do evento é Educação, Gênero e Identidade, e o objetivo é apresentar as pesquisas realizadas no programa sobre a intersecção das categorias de gênero e diversidade, assim como debater o assunto com os pesquisadores e especialistas na área. Vamos dar início agora à nossa quarta mesa, intitulada Pautas Identitárias, com a participação das professora doutora Michele, Melina, Gleica, Delpino, Nicolau Pereira, professora Luciana Silva Leal, e a professora Maíra Kobayashi. Eu vou fazer uma breve apresentação das três aqui, para quem está assistindo poder conhecê-las melhor. A professora Michele é doutora em Educação pelo programa do HPS, mestre em Educação em Ciências Sociais pela PUC, licenciada em Pedagogia, Educação Infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, com habilitação no Magistério de Pessoas Portadoras de Deficiência Mental pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. A professora Luciana é mestre em Educação pelo programa aqui do HPS também, da PUC São Paulo, licenciada em História pela Universidade 9 de Julho e bacharel em Turismo pela Universidade de Santo Amaro. Atualmente é professora de História da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. E a professora Maíra é mestranda pelo programa do HPS, aqui também da PUC São Paulo, graduada em Ciências Sociais pela mesma instituição, foi membro do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Sexualidades, Feminismos, Gênero e Diferenças. Atualmente produz investigações acerca dos temas política, antigênero, política educacional, sexualidade, gênero, educação e interseccionalidades. Gostaria de agradecer muito a presença de todas as professoras. Nós vamos começar com a fala dos palestrantes, que dura em torno de 20 minutos, e no final vamos abrir um tempo para perguntas. Então eu peço que todos aqui assistindo enviem qualquer dúvida pelo chat, que ao final das apresentações a gente começa a discussão com as perguntas que foram enviadas. Eu passo a palavra agora para a professora Michele, para a gente iniciar a discussão da mesa. Ela vai apresentar um pouco da pesquisa dela, intitulada Deficiência, Raça e Gênero, uma análise dos indicadores educacionais brasileiros. Pode começar, professora. Então, boa tarde a todos e todas. Agradeço a Corina pela apresentação. Quero complementar aí que hoje eu sou professora na Universidade do Cruzeiro do Sul, no curso de Pedagogia. Também estou atuando como coordenadora institucional do programa de residência pedagógica e, desde março, como coordenadora adjunta do curso. Como a Corina disse, a minha pesquisa é intitulada Deficiência, Gênero e Raça. Eu vou pedir para ela já colocar o slide aqui para a gente acompanhar a apresentação, né? Então, Deficiência, Raça e Gênero, análise de indicadores educacionais brasileiros. Quando eu considero a realização desse estudo e o convite para apresentação neste seminário, eu fiquei surpresa primeiro com o convite, né, quando o professor José Geraldo entrou em contato comigo, de saber que, desde 2016, a gente não tinha outras pesquisas que relacionavam as categorias deficiência e gênero. Então, me dei uma olhada na programação para verificar se tinham outras pesquisas, né, que apresentassem essa temática, porque é de meu interesse, e também não encontrei. Então, fica aí o meu anseio para ter outras pesquisas com a mesma preocupação, né, no nosso programa. Quero agradecer a presença de todos, né? E agradecer a presença das professoras, poder compartilhar as falas com a professora Luciana e a professora Maíra. Quando eu desenvolvi essa pesquisa, né? Então, eu defendi a minha tese em 2016. Como que eu chego nesse problema de pesquisa? Então, ao longo do mestrado, que eu também fiz no IHPS, sendo orientada pelo professor Dr. José Geraldo Silveira Bueno, ao longo das discussões que a gente fazia para a pesquisa, ele pontuava muito a necessidade da gente pensar
outras questões para além das marcas intrínsecas à deficiência. Né? Então, ele fazia a gente refletir em relação às distinções de classe, cor, raça e gênero. Então, pensar que essas distinções também afetam de modo efetivo para a desigualdade da população com deficiência. E dessa forma se deu o meu problema de pesquisa para o doutorado, que foi definido da seguinte maneira, né? Então, a educação básica, como direito das pessoas com deficiência, que se funda na perspectiva da igualdade de acesso ao sistema educacional, expressa relações excludentes e desiguais quando se analisam os contrastes e combinações entre as categorias de gênero. Michele, licencinha, você pode aproximar só um pouquinho o microfone para a gente ouvir um pouco melhor você? Desculpa. Melhorou? Melhorou, Corina? Obrigada. Continuar. Estão me ouvindo melhor? Michele, obrigada. Pode continuar, desculpa. Então tá bom. Em relação aos objetivos da pesquisa, né? Então, os objetivos da pesquisa foram identificar e analisar o número de matrículas de pessoas com deficiência, segundo, o tipo de deficiência, em relação à cor, raça e sexo, né? Então, em relação ao tipo de escolarização, então, as matrículas na modalidade do ensino regular e educação especial, e por etapa de ensino. Esses dados, eles foram coletados em relação às diferentes regiões do país e os dados no âmbito nacional. Quais eram minhas hipóteses de pesquisa? Tinha algumas hipóteses de pesquisa. Então, que a incidência de matrículas seria maior entre alunos do sexo masculino em relação às meninas, né? Que haveria um número maior de matrículas de alunos brancos do que negros. Em relação às meninas com deficiência, de que haveria um número maior de matrículas de alunas brancas do que de alunas negras. Em relação ao ensino segregado, o maior número de negros em comparação aos brancos, então que os meninos com deficiência negros seriam mais destinados, né, destinados ao ensino da educação especial, e que todas essas hipóteses anteriores, elas apresentariam maiores proporções em relação à diferença quando eu pensasse nas regiões menos desenvolvidas. Então, que a partir da análise por região, as regiões menos desenvolvidas, elas apresentariam para mim maior proporção de desigualdade em relação a essas categorias. Aqui eu trago para que vocês conheçam, né, alguns documentos que já indicam a necessidade da gente pensar as múltiplas formas de discriminação que as meninas com deficiência sofrem, né? Então, a Declaração de Salamanca, de 94, que aponta que meninas com deficiência encontram-se em dupla desvantagem, então que é necessário um esforço especial no sentido de prover a educação dessas meninas, e o Decreto 6949, de 2009, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no seu artigo 6º, em que ele indica que os Estados-partes reconhecem que as mulheres e meninas com deficiência estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação, né? Então, portanto, devem assegurar o pleno e igual exercício de todos os direitos humanos. Então, a gente percebe que já existe uma documentação que aponta essa desigualdade em relação às meninas com deficiência, e aí a pesquisa tenta agregar isso à categoria cor e raça. A gente também queria fazer em relação à classe, mas devido à limitação dos dados, isso não foi possível. Coleta dos dados. Eu utilizei dados do Censo Demográfico, de 2010, para fazer a constituição dessa população residente, né, tanto a população sem deficiência, quanto a população com deficiência. Então, reafirmar que as mulheres são a maioria da população e que as pessoas declaradas negras são a maioria, quando a gente pensa nessa incidência populacional. Em relação ao censo escolar, eu utilizei os dados de 2012 do INEP. Né? Cabe aqui uma explicação, né, que eu quero falar um pouco sobre o percurso de coleta desses dados. Uma crítica que eu recebi, né, na defesa, eu lembro que da professora Silvia, indicando que eu deveria ter detalhado melhor esse percurso de coleta dos dados. Então, para que vocês entendam, os dados do INEP em 2012, do censo escolar, eles traziam essa classificação, esses dados de matrículas por estado, né?
E eu tive que importar esses dados por estado, para depois chegar aos dados por região, até obter o dado nacional. E a cada vez que eu fazia essa importação de dados por estado, eu tinha que fazer das deficiências, né, que eram objeto do meu estudo. Os dados do censo, eles apresentavam a constituição de cegueira e visão subnormal, baixa visão, e aí nós agrupamos esses dois tipos de deficiência em deficiência visual, surdez e deficiência auditiva, e nós agrupamos em deficiência auditiva, também deficiência física e intelectual, tá? Então, eu trabalho na minha tese com as 4 deficiências, mas na hora de importar os dados, eu tinha que fazer isso das 6, e eu tinha que fazer isso de todos os estados, tá? Então, vocês vão fazendo as contas aí, pensar nas 6 categorias de deficiência, nos diversos estados do nosso país, e tive que fazer isso em relação às etapas de ensino, em relação às modalidades de ensino, ou seja, eu trabalhava com mais de 300 tabelas, às vezes eu trabalhava com mais de 150 tabelas para fazer uma tabela para minha pesquisa. Em relação às categorias, nós definimos, no meio da pesquisa, a atribuição de trabalhar somente com as classificações de brancos e negros, porque os dados do censo, eles trazem os não declarados, que é também um questionamento que a gente tem que fazer em relação a essa classificação, número significativo de pessoas com deficiências com deficiência não declaradas em relação à cor, raça, e então eu importei os dados em relação aos não declarados, amarelos, indígenas, pretos, pardos e brancos, mas depois nós definimos em trabalhar somente brancos e negros, fazendo a junção de pretos e pardos, né? Essa junção em relação à agregação de pretos e pardos, ela se justifica, segundo Osório, duplamente, né? Se eu pensar na referência, desculpa, deixa eu botar aqui, se eu pensar nessa referência que ela se justifica estatisticamente pela uniformidade de características socioeconômicas dos dois grupos, e, teoricamente, pelo fato das discriminações sofridas por ambos os grupos serem da mesma natureza. A minha pesquisa é uma pesquisa estatística, né? Para importar esses dados, eu utilizei um programa de estatística. A análise dos dados é feita com 3 testes de estatística. Então, para aprender a utilizar esse programa, foi necessário que eu fosse para Londrina. Nós não utilizávamos esse programa ainda no EHPS, e aí eu fui aprender com a professora Silvia Melete, para quem eu sempre agradeço, né, nas minhas falas, porque senão a pesquisa não poderia ter sido realizada. E os testes estatísticos, o professor Odair Sass, que me possibilitou esse trabalho. Em relação ao referencial teórico, eu trouxe somente alguns dos autores que são trabalhados, então, Cury, Skirtich e Bueno, referente às políticas inclusivas, Bourdieu, Louro, Monanga, no que se refere à divisão de ordem social, das relações de desigualdade, no que se refere a gênero e raça. E agora eu vou mostrar um pouco dos dados para vocês, tá? Então, no meu trabalho, ele é todo constituído em tabelas. Aqui eu vou apresentar a maior parte dos dados em gráficos, que eu acho que fica melhor a visualização desses dados, tá bom? Então, em relação ao número total de matrículas de alunos com deficiência, segundo sexo, cor, raça, né, o que a gente percebe na análise desta tabela? De que há uma diferenciação entre sexos, né, se a gente pensar na população aí, meninos com deficiência matriculados na educação básica, meninas com deficiência matriculadas na educação básica, ó, as meninas representam 40,4% e os meninos 59,6%. Né? Então, a gente está considerando aí uma diferença de praticamente 19%, né? Ou seja, 19% é mais baixo o número de matrículas de meninas com deficiência em relação aos meninos. Quando a gente pensa nesse comparativo em relação às raças, então, meninos e meninas com deficiência declarados brancos, a gente tem um diferencial aí de 16,4%, e quando a gente faz análise dessa população declarada negra, a gente tem uma diferença de 22%, ou seja, entre os declarados negros, há um percentual maior de diferença em relação à desigualdade de acesso das meninas.
Aqui eu trago para vocês a matrícula de alunos com deficiência segundo sexo, cor e raça. Então, quando a gente analisa os dados a partir dessa referência, o que nós identificamos? Que quando há essa comparação segundo sexo, né, ou seja, entre as meninas brancas e negras, né, há uma desvantagem do número de matrículas com base na cor e raça em relação às meninas negras, né? Então, a gente está considerando aí essa diferença percentual de 5,2%, né? Essa diferença entre meninas brancas e negras. Então, a gente tem como achado na pesquisa que essa desigualdade em relação ao sexo, né, quando a gente se baseia na cor-raça, se refere às meninas com deficiência negras, porque se a gente vê o gráfico ao lado, percentualmente, né, em relação ao número de matrículas de meninos com deficiência, os percentuais são mais próximos. Aqui eu trago os dados de matrículas por tipo de deficiência. Então, só para que vocês entendam aí o geral da pesquisa, não vou me aprofundar em todas as tabelas, fiquem tranquilos que não vou apresentar todos aqui, com o foco do evento se refere muito mais ao gênero, é o que eu vou chamar mais atenção, mas pensar que quando a gente pensa no número total de matrículas por tipo de deficiência, a gente tem um número significativo de alunos com deficiência intelectual. Então, eles representam 67,1% destas matrículas, né, naquele período. Que cabe ressaltar que a pesquisa ela confirma o que outros estudos já tinham apontado, né, esse número significativo de alunos sendo classificados com deficiência intelectual, né. E para informar os dados, né, no sistema Educacenso, pelo menos até aquele período de realização do meu estudo, quando a gente faz o registro, né, desse aluno no Educacenso, não era necessário a apresentação de documentos clínicos comprobatórios em relação a essa deficiência, ou seja, não era necessário o laudo médico, nem um diagnóstico clínico, né? Então, havia a nota técnica 4 de 2014 do CECADMEC, ela trazia como indicação de que o laudo médico era não era um documento obrigatório, mas complementar, né? Então, pensar aí as formas de classificação deste alunado, principalmente quando a gente pensa nessa diferenciação entre os sexos, né? O que eu estou considerando aqui? Agora eu apresento para vocês o gráfico em relação a matrículas por tipo de deficiência segundo o sexo. Então, quando a gente identifica entre a população, né, os alunos declarados, classificados com deficiência intelectual segundo sexo, há uma diferença de mais de 20% entre meninos e meninas. Então, os meninos são muito mais declarados com deficiência intelectual do que as meninas. Em relação às etapas de ensino, então, na análise das etapas de ensino, o que a gente verificou? Que, para todas as etapas, há um número superior de matrículas de alunos com deficiência do sexo masculino. Então, independente da etapa de ensino, há um número maior de meninos do que de meninas com deficiência. Quando a gente faz a mesma análise com base em cor e raça, a gente percebe que a gente tem um número de matrículas de alunos com deficiência brancos, muito maior na educação infantil, né? E também percentualmente maior no ensino médio, e que os negros, e são considerados a maioria, não são apresentados os dados em relação à maioria no ensino fundamental. Em relação ao tipo de escolarização, né, então, a modalidade de ensino, também a gente percebe uma reprodução dos achados anteriores, né? Então, um número maior de meninos em relação às meninas. Quando a gente pensa, isso nas duas modalidades, né? Seja no ensino regular ou na educação especial. Quando a gente faz essa análise por cor-raça, a gente percebe que no ensino regular há um maior número de alunos declarados negros, e quando a gente analisa os dados da educação especial, há um maior número de matrículas de alunos declarados brancos, né? O que eu ressalto aqui é que, então, não se confirmou uma das minhas hipóteses, que era que
Os alunos, então, os meninos negros com deficiência seriam muito mais encaminhados para a educação especial. De onde parte essa minha hipótese? Então, cabe esclarecer aqui que a minha hipótese parte dos estudos de Skirch, em que ele verifica que há um número desproporcional de crianças encaminhadas para a educação especial com base em raça e etnia, né? Então, classificados como deficientes de forma discriminatória. O que evidencia que a discriminação racial não se expressa da mesma forma aqui e nos Estados Unidos, né? Num comparativo entre as regiões, e aqui eu só vou trazer os dados do sexo para não me alongar, a gente também percebe... Michele, licencinha, só faltam 5 minutos, tá? Só para você saber. Obrigada, Corina. Em relação às regiões, a gente também tem essa diferenciação predominante, né? Então, todas as regiões a gente percebe aí que se confirma um número maior de matrículas de alunos com deficiência, né? Então, os meninos com deficiência em maior número. E que, né, quando eu construo aquela hipótese de desigualdade percentual nas regiões menos desenvolvidas, isso não se confirma. Porque se a gente pensar nessa diferença percentual por região, as regiões sul e sudeste, elas expressam um percentual um pouco maior, tá? Mesmo que não seja tão relevante em relação às demais, mas é um pouco maior do que as demais. E aí, finalizando a minha fala, eu apresento as minhas considerações finais, de que, né, então, a combinação entre as categorias gênero e raça, elas intensificam a desigualdade no acesso à escolarização de pessoas com deficiência, né? Então, os achados foram que há um maior número de matrículas de alunos do sexo masculino, declarados brancos, que as alunas negras com deficiência têm maior desvantagem de acesso à escolarização, e que os homens declarados brancos têm melhores possibilidades de progressão escolar, com maior número de matrículas no ensino médio. Então, agradeço a oportunidade de apresentar o meu estudo e me coloco à disposição, caso queiram entrar em contato, para obter mais informações sobre a minha pesquisa. Obrigada. Muito obrigada, Michele. Uma discussão extremamente importante, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo. Eu passo a palavra agora para a professora Luciana, que vai apresentar sobre o trabalho dela, intitulado Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo, e o processo de escolarização de mulheres negras na Primeira República, de 1889 a 1910. Pode começar, Luciana. Obrigada. Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite da representação docente, fiquei muito lisonjeada em apresentar a minha pesquisa. Ela foi defendida em 2017, e assim como a Michele, eu também fiquei surpresa por não haver tantos trabalhos ainda falando sobre o processo de escolarização da população negra e, em especial, de mulheres, né, em especial da mulher negra. Então, estou feliz e vou compartilhar a minha pesquisa com vocês. Corina, pode colocar a apresentação, por favor. Já foi? Tá. Vamos lá, então. Como bem falou a Corina, o título da minha dissertação é a Escola Doméstica de Nossa Senhora do Amparo e o processo de escolarização de mulheres negras na Primeira República. O meu orientador foi o professor, o doutor Daniel Ferraz Chiosini. A linha de pesquisa é Educação Brasileira, Produção, Circulação e Apropriação Cultural, Projeto História das Instituições e dos Intelectuais da Educação Brasileira. Coordenação e orientação, o professor Daniel Ferraz Chiosini. O que me levou a fazer a pesquisa, né? Por que eu quis fazer essa pesquisa? Ela foi motivada devido ao número, na época, e pelo que eu vejo ainda hoje, ainda escasso de pesquisas relacionadas à educação de mulheres negras no período pós-abolição, e segundo alguns autores que eu dialogo na época, o fato de existirem poucas pesquisas não significa que esse público não tenha frequentado a escola.
E também o fato da mulher negra ainda representar a base da pirâmide socioeconômica brasileira, de acordo com o IPEA. E, infelizmente, esse dado hoje, em 2020, ainda não mudou. Qual que foi o meu objetivo na época? Encontrar, analisar e compreender uma instituição que tenha recebido e escolarizado mulheres negras nos primeiros anos do Brasil republicano, bem como entender como se deu o processo de integração e escolarização dessas mulheres, buscando desvendar se o fator cor esteve presente nesse processo. A metodologia de pesquisa. Eu acho interessante falar, porque tem muita gente que está começando, né, a fazer, a buscar seu material, suas fontes, para fazer a pesquisa. Então, eu acho bacana falar como se deu esse processo. Essa pesquisa ela é empírica, documental e bibliográfica. Empírica, eu visitei a instituição a qual eu falo, eu visitei. Ela fica em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O Museu Imperial, também coletando informações sobre a escola e o fundador. Documental foi o livro de matrícula, certidões de batismo e nascimento, relatórios de despesas, boletins de notas e fotografias. Aí, bibliográfica, autores da própria instituição e autores que se debruçam sobre os assuntos tratados por esta pesquisa. A dissertação ela foi estruturada em 3 capítulos. O primeiro foram os negros petropolitanos e a educação feminina no século XIX. Segundo, uma instituição educacional católica para as mulheres na cidade de Pedro. E o terceiro, Madre Francisca educando meninas negras. O primeiro capítulo, ele vai falar sobre a população aí de Petrópolis na época, e tentando trazer para o assunto do seminário, para a pauta do seminário, que é a questão de gênero, e aí fazendo a convergência com a raça. Essa escola, a escola doméstica, ela foi fundada em 1871 com o objetivo de amparar as filhas dos soldados que participaram da Guerra do Paraguai. E, na época, fazendo algumas pesquisas, eu encontrei que muitos negros fizeram parte da Guerra do Paraguai. Então, é possível que as meninas negras que adentraram essa escola, naquele período, tenham sido também as filhas dos soldados negros e não somente as filhas de mulheres escravizadas, porque como a escola ela é fundada em 1871, no mesmo ano da Lei do Ventre Livre, abre também, segundo o regulamento da escola, ela abre o acesso para as mulheres, para as meninas filhas de mulheres escravizadas. Mas, de acordo com o que eu pesquisei na época, existe uma possibilidade de que as meninas negras que tenham entrado também tenham sido filhas dos soldados negros. São hipóteses, na verdade, não encontrei nenhum documento específico, mas abre espaço aí para se fazer, para se aprofundar nessa pesquisa. E aí, no primeiro capítulo, eu falo também sobre a educação feminina no século XIX, que é uma educação, uma educação totalmente patriarcal, né, e que relega a mulher aí um papel subalterno. A mulher do século XIX, ela estava inserida num contexto de patriarcalismo, conservadorismo, e era sempre subordinada à autoridade de alguém. E, sendo a mulher negra, ela passava a ser subordinada da subordinada. Ela, além de ter que responder ao homem branco, ela também tinha que responder à mulher branca. E é essa mulher que a pesquisa vai estudar, né? E quem seria essa mulher negra do século XIX? São várias mulheres, né? Mas o que as une, o ponto de convergência entre elas infelizmente, é o regime de escravidão e a herança que essa deixou, né? Então, essas mulheres,
no século XIX, elas trabalhavam. Quando acaba a escravidão, elas continuam trabalhando, elas deixam de ser chamada mucama para ser a empregada doméstica, que era o termo, né, que se usava, e aí ela sempre ocupou um espaço diferente da mulher branca, porque naquela época, quando se começava a discussão da mulher ir para o mercado de trabalho, poder ir para a rua trabalhar, a mulher negra já trabalhava há muito tempo. Ela não era vista como o dito mulher de sexo frágil, né? Ela era vista como alguém que podia e deveria fazer ali trabalhos braçais, trabalhos pesados e com baixa remuneração. Então, essa a mulher do século XIX. E aí, eu queria entender na época e buscar informações de mulheres que tenham buscado, que tenham frequentado a escola, porque apesar dos documentos na época, dos livros, a bibliografia da época falar mais desse lado das mulheres fazendo trabalhos braçais, das mulheres negras fazendo trabalhos braçais, quando eu li o trabalho da Maria Lúcia Miller, que fala que o fato de haver pouca bibliografia não significava que elas não tivessem estudado, isso me deu aquele comichão para começar a pesquisar. E aí, eu encontro essa escola em Petrópolis. Ela foi fundada em 1871, como eu já disse, ela funciona até hoje, inclusive, e atendendo exclusivamente meninas carentes da região petropolitana, e hoje, meninas de até 11 anos, né? Mas na época, as meninas entravam com uma média de 5, 6 anos e saíam com 18 a 21 anos. E a escola, ela foi fundada por um padre, Padre Siqueira, e depois ela foi comandada de 1888 até 1931, pela sua sobrinha, a Madre Francisca. E ela ficou muito tempo na escola, ficou muito tempo comandando a escola, mas é interessante observar que quando você vai fazer, por exemplo, pesquisas em jornais ou em trabalhos em Petrópolis falando sobre, você encontra muito mais falas em relação ao Padre Francisco do que a Madre Francisca, sendo que ela ficou mais tempo na instituição. E aí você começa a entender como que era a questão aí de gênero naquele período. E que, infelizmente, né, ainda vivemos as consequências até hoje. O segundo capítulo, ele vai falar basicamente dos caminhos e das estratégias criadas e utilizadas pelo Padre Siqueira para conseguir fundar essa escola. E aí, o que ele costumava dizer é que não havia uma participação aí do Estado, então ficou a cargo aí das escolas confessionais fazer esse trabalho. Foi aí que ele aproveitou vamos dizer assim, essa brecha do Estado para fundar essa instituição. E por que em Petrópolis, né? Porque Petrópolis era a cidade na qual ia a elite do Rio de Janeiro, a elite de São Paulo, e lá era possível manter contatos com pessoas que tinham aí condições de ajudar nesse financiamento, né? Então, ele consegue, aí, inclusive, teve a participação de Dom Pedro II, então, todas as pessoas, a elite queria participar e ajudar, porque era a escola que Dom Pedro II ajudava, era a escola que Dom Pedro II era amigo do fundador, então, ele teve aí essa estratégia, né? E
O terceiro capítulo, ele vai falar da Madre Francisca e das meninas negras encontradas na escola. Então, eu, durante a pesquisa, eu vou colocar aqui numa tabela só para poder explicar. Vamos lá. Opa, tirei. Só um minuto. Eu não consigo acessar aqui. Ah, tá. Eu não estava conseguindo ver o total, desculpa. Vamos lá. Entre 1889 até 1910, 1889 eu não encontrei documentação, então não entrou aqui. Aí, a partir de 1890, que eu encontro as documentações, até 1910, eu encontrei 62 matrículas nesse período. Dessas 62 meninas, 11 eram negras, 2 brancas e 49 a cor não foi identificada. Eu percebi também que, com o passar dos anos, a partir de 1888, 89, quando acaba legalmente a escravidão, nos documentos a cor ela vai sendo ocultada. E aí a gente consegue entender, pensando no contexto da época, que o Brasil estava entrando aí no seu processo de branqueamento, né? Então, na qual estava vindo para o Brasil os imigrantes para branquear a nação brasileira, com ideias pautadas na eugenia, e aí você percebe que os documentos eles vão ocultando mais essa informação. Então, eu tenho 49 meninas que foram matriculadas e que eu não sei a cor. É possível que esse número de meninas negras possa ser muito maior, mas os documentos não deixam fazer essa verificação. E aí, dessas 11 meninas que foram matriculadas, eu fiz a análise do boletim, a análise do que elas estudavam, e eu não percebi na documentação analisada que houvesse aí uma diferenciação de matérias entre meninas brancas e meninas negras. No entanto, eu acho interessante falar o seguinte, das 11 meninas que eu consegui encontrar, das 11 meninas negras, o destino delas pós-escola, né? 2 saíram para ficar com a família, 3 no livro de matrícula coloca para fazer companhia. E aí isso não deixa evidente se era para ser empregada na casa de alguém, né? E uma, não consigo saber o destino, não tem essa informação, e 3 saíram para serem empregadas nas casas de família. E, inclusive, uma delas tinha notas... Oi? Só um minutinho, faltam 5 minutos, tá? E tá. Seria mais fácil você colocar o modo da apresentação, né? Fica mais fácil para o pessoal ver. Ah, tá. Peraí, desculpa. Opa. Ai, não tô... Foi. É que eu tô lendo uma informação aqui, se eu abro eu não consigo ler. Pode deixar assim? Então, se você ficar melhor para ler, então deixa daquele jeito. É porque cobre aqui, fica aquela tela do compartilhamento, ela cobre a informação, a informação. Então tá, deixa eu só... Tá, vou continuar aqui. Tá melhor. Faz do jeito tá bom, que você obrigada, Corina. Então, dessas 3 meninas que saíram para serem empregadas, a que eu estava falando, a Georgette, ela tinha excelentes notas, né? E, mesmo assim, ela saiu da escola para ser
empregada doméstica. E aí, por que isso ocorreu, né? Por que isso ocorria? Porque ela... qual o problema, se ela era boa aluna, né? E aí, a gente pode dialogar, por exemplo, com Beatriz Nascimento, que fala que a mulher, a herança escravocrata faz com que a mulher negra acabe ocupando espaços e papéis que lhe eram atribuídos desde a escravidão. Então, mesmo tendo acabado a escravidão, mesmo essa mulher tendo acesso à educação, ela não conseguiu, naquele momento, ocupar um outro espaço que não tenha sido aquele que era já ocupado pelas mulheres negras durante a escravidão. E aí é interessante porque quando a gente fala, hoje de manhã, nas apresentações de hoje de manhã, as pessoas falaram muito das questões das ações afirmativas, e a gente consegue perceber durante uma pesquisa como essa, como é importante essas ações, como elas são importantes, porque devido a essa herança escravocrata, ainda há muito que se fazer para oportunizar às pessoas negras espaços dentro da sociedade brasileira. Só para finalizar aqui, eu vou mostrar algumas fotos das mulheres negras do Amparo. Essa é a madre, a sobrinha do fundador. Não sei se vocês conseguem perceber, ela tem traços negros, depois ela foi branqueada. Essas foram professoras, não são alunas do período que eu pesquisei, mas foram professoras no Amparo. Aí essa foto, a imagem não está muito boa, mas a gente consegue perceber a presença de meninas negras. Esse é o fundador e alunas negras durante a fundação. Essa foto é sem data, mas a gente consegue ver também bastante alunas negras. Essa foto também sem data, nós conseguimos ver aqui que tem bastante alunas negras. Então, é uma escola que recebeu, sim, alunas negras, mas isso não impediu que muitas delas acabassem aí fazendo serviços domésticos devido ao contexto racial da época. É isso, gente, obrigada, e desculpa o nervosismo. Imagina, foi ótima a apresentação. Muito obrigada, Luciana. Agora eu passo a palavra para a professora Maíra, que vai falar um pouco da dissertação de mestrado dela, intitulada Política Educacional em Gênero e Diversidade Sexual no Brasil, Escola Sem Partido e a Cruzada Moral e Liberal na Educação. Pode começar, Maíra. Obrigada. Bom, boa tarde a todo mundo. Gostaria de agradecer a representação discente pela oportunidade de apresentar meu trabalho, pelo programa, por estar aqui, né, tentando apresentar. Estou um pouco nervosa. Pode colocar para mim, Corina, por favor, o PowerPoint? Bom, aqui... Ok. Bom, o título do meu trabalho é Política Educacional em Gênero e Sexualidade, Escola Sem Partido e a Cruzada Moral e Liberal na Educação. Como que eu cheguei, né, nesse trabalho? Eu pensei primeiro nas coisas que eu estava lendo no início, de como que o Escola Sem Partido, os textos, eles estavam pensando muito dentro do território nacional. E aí estavam saindo, na época, em 2018, vários trabalhos dentro do contexto de internacionalização das políticas antigênero, e como que essas... Rapidinho, gente, em tela cheia. Assim, Corina? Projeção, para você projetar o slide. Apresentação ali embaixo. Deixa assim?
aumentar um pouquinho a tela, põe em modo de apresentação, só para a gente poder ver melhor. E assim fica difícil de ler. Ixi. Desse jeito, dá para ver ou não? Dá. Se colocar em apresentação, acho que fica melhor. Ah, tá. Só o slide. Isso. Deixar assim, né? Uhum. Tá Agora certo. tá melhor. Obrigada. Pode continuar. Então, eu pensei nessa questão, né, de... Rapidinho, gente. Desculpa, deixa eu só iniciar aqui. Da política de gênero. Então, o objetivo do trabalho foi investigar o discurso antigênero e as ressonâncias na política educacional brasileira. Tá? E o problema de pesquisa foi como que eu penso, né, dentro desse contexto de mobilização antigênero, os projetos de lei do programa Escola Sem Partido, as relações, se dá para estabelecer relações dentro do contexto de mundialização. E a hipótese, né, eu entendo como hipótese que o Escola Sem Partido ele iria atuar em duas frentes, né, na estratégia de deslegitimação da prática docente e do sistema de ensino brasileiro, em vista, né, ao sucateamento da rede pública de ensino e junto com a manutenção do controle dos corpos. E, nesse sentido, ele estaria diretamente ligado a grupos cristãos organizados. A Escola Sem Partido seria no caso brasileiro, a gente poderia pensar ele dentro desse contexto global, né? E aí a minha tentativa é essa, a metodologia eu parto dessas pesquisas que estão saindo, que tem muitas pesquisas em andamento, na Europa, América Latina, especificamente, vários países que vão falar dentro do pesquisadores locais, falando sobre a questão do gênero nesse país. E a análise documental, eu trato de alguns documentos produzidos pelo Vaticano. Também estudo Escola Sem Partido, os projetos de lei do Escola Sem Partido, eu vou estudar no âmbito municipal, nas câmaras municipais localizadas no estado de São Paulo, e especificamente os projetos antigênero, aqueles projetos que vão falar sobre a proibição das discussões de gênero no ambiente escolar. Então, aqui, para essa apresentação, né, eu não tenho a conclusão do trabalho, faz pouco tempo eu fiz a qualificação, e aí essa questão da pandemia também deu uma mexida aí nas coisas, mas eu ainda estou em processo de andamento, tá? Então, a gente ainda tem, eu tenho ainda um tempo de pesquisa pela frente, então eu vou tratar o que foi levantado até o momento, como a gente pode pensar, de acordo com as pesquisas que foram colocadas, como se pode pensar a questão do gênero hoje, no contexto de transnacionalização, tá? E aqui é importante a gente pensar primeiro que o gênero, as discussões de gênero, ele vem no meio do ciclo de conferências na ONU, né? Especificamente na conferência do Cairo, e em Pequim, em 1995, a gente vai ter o gênero, ele entra como, pela primeira vez em documentos, né? Então, ele vai ser entendido pelos países, dentro dos documentos, os direitos, colocar a mulher como, a questão da mulher como nos direitos humanos, o empoderamento das mulheres, o gênero ele vai ser discutido para as políticas públicas em vários países, os países signatários, e dentro da questão da educação, nessas conferências de Pequim, a gente vai ser colocada a questão dos materiais didáticos, da formação de professores, desses estereótipos de gênero, e vão ser discutidos, né, para as políticas públicas, também na área da saúde, na área da educação, para as políticas que viriam a seguir nos próximos anos, né. E a partir de 95, a gente inicia também uma contraofensiva do Vaticano, a partir dessa colocação da questão do gênero nessas políticas da ONU,
E aí vem uma onda de situações, né, que a ideologia, o termo ideologia de gênero é uma criação vaticana, e aí é importante a gente pensar isso para tentar discutir depois como que o Escola Sem Partido vai atuar nisso, né, aqui no Brasil, em meio às políticas educacionais, porque ele nasce em 1900, a primeira vez que ele aparece é em 97, em 98 no episcopado, na Conferência Episcopal de Peru, mas a intelectualidade católica ela já tratava disso em 97, né? Em 98, e em 2000 o Vaticano ele adota. Isso o Rogério Junqueira vai fazer um trabalho muito consistente, muito aprofundado de toda das documentações, de toda essa a construção dessa terminologia de ideologia de gênero. E a partir disso, a partir dos anos 2000, a gente tem uma onda de mobilizações antigênero pelo mundo, com um pano de fundo chamado ideologia de gênero ou teoria do gender, né? Que vai acontecer em vários países, mais de 60 países espalhados pelo mundo. Então, aqui, eu estou deixando alguns exemplos, né? Vou tentar passar brevemente, que aqui na Espanha, a gente tem essa marcha que leva milhões também contra o casamento homossexual, e também aqui organizados por bispos católicos, né, por bispos da família igual a minha mulher. Na França, a gente também começa com esse movimento do Manif pour Tous, também contra o casamento homossexual, começa com petições também contra a questão do gênero na educação. Na França também teve eles organizam, né, uma onda de não levar os filhos para a escola, na verdade, em protesto contra o Ministério da Educação, na incorporação das discussões de gênero. Isso também, e o movimento francês, né, essa questão do rosa, a Damares tenta fazer isso também aqui no Brasil, né, meninos vestem rosa, meninas vestem azul, não, ao contrário, né, meninos vestem rosa, enfim, isso aí, e aí ele que já vem de uma mobilização europeia, e ela vai se espalhando pelo mundo. Isso aqui, no caso do Peru, também com a mesma iconografia do movimento francês. A gente vai ter o Não Se Meta com Meus Filhos, que é um protesto também contra a incorporação do gênero no ambiente escolar. E essa aqui na América Latina, ela vai pegar Peru, Chile, Argentina, Paraguai, esse mesmo movimento, que vai falar sobre a educação, sobre o direito dos pais em educarem os filhos, né? E também vai passar a questão do recolhimento dos materiais didáticos dentro das escolas. Né, e também temos vários outros exemplos, né, de professores acusados de forçar meninos a usar vestidos, a forçar masturbação, no caso polonês, né, os livros acusavam os livros didáticos de promoverem a masturbação e a sexualização de crianças. Então, são exemplos que eu vou colocando, vou tentar correr. E aqui eu trabalhei com alguns documentos da igreja, especificamente o Pontifício Conselho para a Família, Congregação para a Doutrina da Fé e a Congregação para a Educação Católica. Como que, visto a presença do catolicismo, né, no Brasil, a forte influência das questões de gênero na política educacional, e aí eu pensei, como que essas discussões vem entrando desde antes, né, já na teologia do corpo com João Paulo II, mas como que ele vem entrando nos documentos e especificamente na questão da educação, né? Então a gente tem aqui, eu peguei algumas frases, que quaisquer que sejam os colaboradores no processo educativo devem agir em nome dos pais, com o seu consenso e, em certa medida, também com seu mandato. A família, a sociedade natural, existe antes do Estado e de qualquer outra comunidade, possui direitos próprios que são inalienáveis. A natureza originária do matrimônio e da família precede e excede absoluta e radicalmente o poder soberano do Estado. É interessante, quando
me deparei com esses documentos, eu vi o quanto que a questão do gênero, quando entra nos documentos, é primordial dentro, né, dentro dessas discussões, da questão da família. Então, se você fala em gênero, na verdade, você está promovendo, de acordo com os documentos, a diluição da família, que é a base principal, né, da Igreja Católica. Então, você está diluindo a família tradicional, que é a família natural, que eles falam que a família é considerada a família natural, e como que isso afeta explicitamente a questão do Estado. E é interessante isso, que algumas partes vão ser falada que a família, né, ela, que nem em algumas partes, na defesa do direito dos pais, a educação moral e religiosa dos próprios filhos, né, e como que os pais vão ter direitos acima do Estado, e eles que são inalienáveis, esses direitos, né, e a família, ela é o suporte principal de todas essas discussões, a desestabilização da família, ela pressupõe a queda da sociedade, né? Então, tem documentos que vai ser tratado que se você não promove a família, você vai incentivar a pornografia, a pedofilia, as separações, e automaticamente você promove um Estado, vai ficar ao encargo do Estado o cuidado dessas pessoas que moralmente não vão ter uma moral sólida em base de criação de seus filhos e tudo. Então, eu acho que esse desenho, ele dialoga muito com o que a gente vê hoje, esse discurso do direito dos pais. É isso que eu estou trabalhando no momento, né? Como que esses discursos, eles vêm, que a gente pode entender esses discursos episcopais dentro da nossa esfera nacional. E aqui algumas coisas que eu coloco, mas eu vi que na apresentação da Jaqueline, né, na mesa de abertura, ela falou sobre o PNDH 3, então tem algumas coisas são guerras sexuais, né, gêneros e sexualidade em disputa, né. Em 2011, projeto Escola Sem Homofobia, a gente teve os planos nacionais de educação, que foi retirado o gênero nesses planos. Depois, com os planos municipais e estaduais, a gente teve uma onda de mobilizações no Brasil para a retirada, especificamente nos municípios, para a retirada do gênero nesses documentos. E isso dialoga muito também com toda a mobilização internacional, né, dentro na esfera educativa. A gente teve o MAN, as discussões no queer, em 2018, a campanha eleitoral, que teve o kit gay, que retorna o kit gay, que era um diálogo que vinha em 2011, né, no governo Dilma, que não chegou nas escolas, mas ainda existia ali um imaginário que esse kit gay estava na escola, que vinha do projeto Escola Sem Homofobia. E em 2019 a gente teve a Bienal do Livro, né, com aquela questão da editora Marvel, que eles queriam da tentativa de censura, né, um beijo gay. Em 2019 também a gente teve com o João Dória que ele pede o recolhimento do material didático, né, das turmas de 8º ano, e aí viu que era inconstitucional, mas a gente teve um processo, Maíra, né? Licença, faltam 5 minutos, tá bom? Só para você saber. Ok. Obrigada, pode continuar. Então, eu vou pensar alguns caminhos possíveis nesses últimos 5 minutos do que eu estou pensando, né? Eu não falei especificamente dos projetos de lei, porque estão inconclusos, né, dos projetos antigênero, mas como que eu ando pensando algumas coisas do alinhamento entre as políticas liberais dentro dessa esfera da família, que foi o que mais me intrigou mesmo nesses documentos, a prioridade da família em todos os debates em cima do gênero hoje. E se a gente pensar, primeiro, que esse fortalecimento do vínculo familiar, né, isso pegando o livro da Wendy Brown e também da Melinda Cooper, que ela vai falar que
esse fortalecimento a gente tem o fortalecimento do núcleo familiar, né? Com essa desintegração, de alguma forma, desses vínculos trabalhistas, que a gente tem cada vez mais o Estado saindo das esferas dos direitos fundamentais, seja na saúde, na educação, em vários campos, a gente tem esse afastamento do Estado, né? Então, o trabalhador, ele não vai estar mais naquela linha de trabalho, na relação com outras pessoas, na relação com o enfraquecimento dos sindicatos, ele vai acabar sendo incentivado a ser empreendedor de si mesmo, né? Então, ele volta para a esfera doméstica, você fortalece um núcleo familiar já que ele não está no mercado, né, nesse mercado de trabalho, ele vai virar um empreendedor de si, então ele vai ser responsável por si mesmo, enquanto indivíduo. Então, essa responsabilidade individual, eu acho que é interessante, porque então, nesse projeto neoliberal, a gente tem um fortalecimento desse núcleo da família, né, por parte para o neoliberalismo, para o capitalismo dar certo, a necessidade de que esse vínculo familiar seja forte o suficiente para também tratar, já que o Estado ele não vai dar conta dos direitos fundamentais, então é a família que vai precisar prover todos os seus dependentes, as crianças, idosos, as pessoas com deficiência, as pessoas que têm vícios, as pessoas que desempregadas, que têm algum vício, ou com algum problema de saúde. Então, tudo isso é a família que vai precisar ter um núcleo forte o suficiente para estabelecer esses vínculos. E, ao mesmo tempo, você tem, dentro de uma análise de um conservadorismo, o fortalecimento desse Estado, também dessa família, para, por exemplo, para a educação moral que acham que deve os valores morais de acordo com a sua família. Então, a gente pode pensar, um momento que eu estou ainda refletindo, ainda não escrevi, mas a gente pode pensar a questão dos vouchers, né, que teve uma discussão, as discussões do homeschooling também, que você tira a possibilidade dessas crianças e adolescentes estarem em contato com pessoas diferentes, né, que pensam diferentes deles, volta para a esfera familiar, ou no caso dos vouchers, de repente, como acontece muito nos Estados Unidos, né, quem toma conta, quem está acima, na frente disso são as igrejas que fazem os materiais didáticos, que produzem todos esses, todas essas áreas para a escola dentro desse estabelecimento de família, né? E aí, como que a gente pode pensar essa relação entre religião, entre família e entre o mercado, ao mesmo tempo, dentro, especificamente, com uma centralidade específica no núcleo familiar, tanto dos dois projetos. Então, eu acho que, nesse sentido, eu estou vendo que tem um alinhamento, tanto do projeto neoliberal, então, como eu ando pensando, por isso que ainda o trabalho está em aberto, né, de se pensar que não são pautas diferentes, na verdade, são pautas que se alinham nessa forma, e a gente pensar essa construção desse modelo de família, desse modelo de que família é essa que estamos falando, a relação com o mercado, a relação da religião com o mercado e o gênero, como que ele entra dentro disso, que ele não é uma pauta que ele vai ser como muitos falavam no período eleitoral, que era uma cortina de fumaça, não é, ele está indo junto, são pautas que estão vindo paralelas e elas se alinham em vários sentidos. Bom, então meu trabalho é esse, ele, como eu falei, está aberto, ele não tem resultados, mas eu quis mostrar o que eu estou pensando no momento e o que foi construído a partir dos trabalhos feitos por aí. Obrigada. E desculpe o nervosismo. Imagina. Normal. Muito obrigada pelas apresentações de todas, foram ótimas. E agora eu separei aqui algumas perguntas para vocês, então vou fazer para cada uma e aí a gente abre para as respostas, tá bom? Uhum. Michelle, a gente recebeu 4 perguntas para você. A Rita Lira pergunta:
Esses dados já se encontram compilados no Censo Demográfico Escolar, como citado? E a pessoa com deficiência, quem não se encontra matriculado no espaço escolar? Onde encontrar esses dados numéricos da pessoa com deficiência em relação à sua existência? A Daniela Balan também pergunta: já houve uma atualização dos dados? E o comparativo com o total de números de alunos matriculados com e sem deficiência? Acredito que o acesso à educação neste governo tenha sofrido um decréscimo. A Simone Carvalho pergunta: gostaria de saber por que a professora Michele utiliza o termo sexo ao invés de gênero. E a Gabriela Silva pergunta: professora Michele, sobre sua pesquisa, você observou algum impasse no acesso à educação pública desses estudantes deficientes? Os estudantes que possuem deficiência, além da raça ou gênero envolvidos, podem sofrer maior preconceito? Para a professora Luciana, tem 3 perguntas. O Samuel pergunta: professora Luciana, em sua pesquisa, é possível identificar diferenças na educação ou na destinação de egressas a partir das origens sociais? Filhas de militares, filhas de escravizados, ou isso é irrelevante? É uma pergunta minha também, outra aqui. Seria possível que o próprio processo de escolarização das meninas negras poderia reforçar a ideia do negro como escravo, mesmo possibilitando acesso à escolarização? E a Tatiana Fulas pergunta: com quais acervos você trabalhou e como foi o processo de busca das fontes? Queria saber os bastidores da pesquisa. Sim. Ô, Corina, repete a segunda pergunta para mim, por favor. Claro. Deixa eu ver aqui. Só um momento. Aqui, minha. Seria possível que o próprio processo de escolarização das meninas negras poderia reforçar a ideia do negro como escravo, mesmo possibilitando acesso à escolarização? Sim. Agora, perguntas para Maíra. O Paulo Amadeu perguntou: Maíra, percebemos que o conceito desse núcleo formativo família em relação à pandemia é colocado em risco frente aos casos de violência dentro dos núcleos familiares. E as novas configurações familiares que estão se estabelecendo? Você poderia fazer uma crítica em relação à família, em relação aos dados da pandemia? O Samuel Carvalho pergunta: Maíra, poderia falar um pouco sobre os referenciais teóricos nos quais você se apoia para analisar a onda antigênero? Aí a Simone Carvalho pergunta aqui, para a Maíra, que é a Márcia, desculpa. Qual a sua fundamentação teórica também para discutir o neoliberalismo, não a questão de gênero mais? E chegou mais uma perguntinha para a Luciana. Só cortar um pouquinho aqui. Você encontrou outras instituições que acolhiam meninas negras no próprio estado do Rio de Janeiro ou em outros lugares? E se conseguiu traçar algum paralelo entre elas? Essas são as perguntas. Quer começar na ordem de apresentação a responder? Você que sabe. Pode ser. Michele primeiro, então? Pode ser. Pode ser, então pode começar. Tá me ouvindo bem? Tá baixinho. Tá um pouquinho baixo, só um pouquinho. Melhor? Sim? Sim, tá melhor. Então, eu vou tentar aqui ver se eu entendi todas as perguntas, tá bom? Então, quando você, na primeira pergunta que você colocou em relação aos dados do censo, né, se eles já se encontram compilados em relação ao censo demográfico e censo escolar, né? Então, e considerar também a pergunta que ela menciona, onde se encontram esses alunos, né, essas crianças não matriculadas, né, se elas não estão no espaço escolar, onde a gente encontra esses dados numéricos. Então, primeiro eu vou considerar assim, a minha pesquisa ela não fez um comparativo entre os dados do censo, do IBGE, né, e os dados do censo escolar, porque os dados do censo, eles são de 2010,
do IBGE, né, são de 2010, e o censo escolar de 2012, então não dava para fazer esse comparativo em relação à incidência populacional das pessoas com deficiência. Mas, se você quiser buscar os dados em relação à classificação das pessoas com deficiência, segundo o sexo e a escolarização, o censo do IBGE, ele traz esses dados, você consegue isso no site do Sidra, sidra.ibge.gov.br. Faz tempo que eu não entro nesse site, mas quando eu fiz a minha pesquisa, foi a partir dele que eu peguei os dados do censo do IBGE. Em relação a essa compilação dos dados, anualmente o censo, ele disponibiliza uma análise desses dados, só que eles não fazem uma análise tão detalhada como a gente gostaria em relação a esses dados. Por isso que eu fiz a importação a partir dos dados do censo, e nós fizemos as nossas próprias tabelas para fazer essa análise dos dados, tá? Que mais? Já houve atualização dos dados, né? Outros estudos comparativos em relação a essas matrículas? Infelizmente, eu não sei te responder, eu não conheço outros estudos que tenham se voltado para tentar atualizar esse número de matrículas em relação aos dados do censo escolar. Eu sei que, depois do meu estudo, outras pesquisas foram sendo realizadas, que pensaram na categoria deficiência, gênero e raça, né? Então, sei disso porque acabam me citando, então isso aparece como, a minha pesquisa aparece como referência, ou outros estudos que vão sendo realizados considerando essa categoria, mas eu não sei se é atualizado da forma com que eu fiz, né? Acho que seria possível fazer hoje até com muito mais facilidade. A última vez que eu entrei nos dados do censo, eles estavam agrupando os dados agora por região, então seria muito mais fácil fazer do que quando eu fiz, que era por estado, né? Daria muito menos trabalho. Dá trabalho, mas daria muito menos do que eu tive, né? Então, em relação o acesso à educação neste governo, né, um decréscimo em relação ao acesso à educação neste governo, acho que é importante a gente fazer pesquisas, já considerando esse dado, né, as próximas pesquisas pensarem nos dados em relação a esse período, principalmente a gente considerar essa situação de pandemia que nós vivenciamos, tem pesquisadores se aprofundando em tentar entender como está sendo o processo de ensino das crianças com deficiência nessa situação de isolamento. Eu acho que isso é importante. Por que que eu utilizo na minha fala sexo e não gênero? Isso é bem interessante, né? Porque quando eu faço a minha análise de dados, eu faço a partir da categoria gênero, tanto que intitula a minha tese, né? Então, para a análise dos dados, eu me baseio na categoria gênero, tanto que trago Louro, Scott no meu texto. Só que, para a classificação nas tabelas, nós decidimos, né, então, em comum acordo do meu orientador, nós decidimos em manter a definição expressa no censo escolar, né? Então, ele traz a classificação sexo. Então, a gente manteve o que traz os dados do censo escolar, tá bom? O que mais? Em relação ao acesso à escola pública ou privada, se haveria uma distinção aí em relação ao acesso da educação pública ou privada. Infelizmente, eu não posso afirmar, porque eu não fiz nenhum tipo de análise ou apropriação de dados fazendo esse comparativo de número de matrículas em relação à escola pública e privada, tá? Então, vou ficar devendo esta informação, mas eu acho que é um dado importante para a gente considerar para as próximas pesquisas, né? Se existe uma distinção em relação às instituições de ensino. Em relação à classificação de pessoas com deficiência, um número significativo de pessoas com deficiência, eu vou considerar, deixar aí para vocês a indicação para vocês lerem a pesquisa de uma das nossas colegas, né, do Grupo de Educação Especial, que é a Viviane Ferrarito Pires, em que ela faz uma análise de encaminhamentos de pessoas com diagnóstico de deficiência intelectual. Então, acho que a pesquisa dela, ela se aprofunda nesse estudo em relação às pessoas com deficiência intelectual, em relação a essa caracterização desse alunado. E um dos achados que ela traz na pesquisa, por exemplo, é a menção de que muitas crianças, elas já são indicadas com deficiência intelectual,
por questões relacionadas ao desenvolvimento da linguagem. Isso é importante a gente considerar. Na minha pesquisa, eu tenho dados que indicam um número significativo de crianças já sendo diagnosticadas com deficiência intelectual na educação infantil, que também é um dado para a gente começar a questionar, né? Desde a educação infantil, que é a fase de desenvolvimento dessa criança, ela está sendo classificada como deficiente intelectual. Então, acho que fica aí a dica para você se interessar, né, verificar a pesquisa da Viviane, para entender esse encaminhamento de alunos com deficiência intelectual, tá bom? Eu agradeço. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para a Maíra, é isso? Para responder? Vai ser pela ordem? Sou eu. Pode ser então. Tá, pode ser. Então pode ir. Então tá, vamos lá. Primeira pergunta é se foi possível identificar diferenças no processo de escolarização entre as meninas brancas e as negras, né? A minha intenção, quando eu comecei a fazer a pesquisa, era encontrar se havia essa diferenciação. E nas fontes que eu estudei, os boletins, os relatórios, eu não consegui identificar essa diferenciação. E você me pergunta se é relevante. Com certeza é muito relevante. E o fato de eu não ter encontrado não significa que não haja, né? Que não haja essa diferenciação. Mas eu não encontrei nessa documentação. Nem nada do que eu pesquisei tinha alguma informação relacionada a essa diferenciação. Mas meu objetivo principal foi entrar e verificar se tinha isso, como era, mas eu não consegui, não encontrei. E aí, eu tenho uma outra pergunta, se a própria escola não reforça, acho que foi o Samuel que me fez essa pergunta, o processo de escolarização da escola não reforça aí a questão racial e o lugar do negro. Eu acredito, Samuel, que por estar inserida num contexto de uma estrutura racista, é possível que isso tenha acontecido sim. E se a gente parar para pensar, inclusive hoje, racismo sendo ilegal, passados 130 anos do fim da abolição, constantemente a gente vê aí questões como essa de diferenciação, racialização acontecendo nas escolas, então é bem possível que isso tenha ocorrido, mas assim, eu não sei se eu digo infelizmente ou felizmente, os documentos não revelaram isso. E o que eu tenho vontade de fazer, dar sequência para o doutorado, por exemplo, é pesquisar a trajetória dessas meninas, essas 11 meninas que eu consegui localizar, saber o que aconteceu com elas depois, porque eu só consegui de algumas, para entender como que elas foram inseridas ali na sociedade. E é isso, né? Nós estamos, inclusive hoje, estamos inseridos numa estrutura racista, numa academia que tem os seus estudos pautados aí em epistemologia eurocentradas, isso acontece, inclusive, hoje. Então, tirando como base isso que eu vejo hoje, acontecendo hoje, eu acredito que isso acontecia sim naquele período, mas eu não consegui comprovar a partir da documentação. Aí a outra pergunta é da Simone, se eu encontrei outras escolas que tenham recebido meninas negras também. Eu encontrei, dessa mesma instituição, foram abertas filiais em outras regiões do Brasil, inclusive em São Paulo, na região da Liberdade, ali na rua Tamandaré, tinha um colégio chamado Carolina Tamandaré, que foi uma filial dessa escola. Mas, na época da minha pesquisa, eu encontrei apenas um relatório falando sobre essa escola, e é uma vontade que eu tenho também de estudar as outras
as outras filiais dessa instituição para fazer aí, como você falou, um cruzamento mesmo, verificar como era o processo em cada uma das instituições. Mas outras escolas eu não encontrei devido ao processo de ocultamento da cor, que é aquela questão que a Hebe Matos trata das cores do silêncio, que quando acaba ali a escravidão e a sociedade brasileira não vê mais o negro como importante para o projeto de nação, e começa a questão, o branqueamento com a imigração europeia, começa-se ali a ocultar o termo negro, preto nos documentos. Então, a partir de 1889, 1888, 1889, que é o período da minha pesquisa, é muito difícil encontrar nos documentos a nomenclatura, o termo negro, por causa desse processo, tá? E aí, a última, eu deixei por último a da Tati, que essa questão é bem interessante, a questão das fontes e do acervo, porque, como eu falei, a escola ela foi fundada em 1871, é linda a escola, fica ali do lado da Cervejaria Boêmia, em Petrópolis, toma um quarteirão inteiro, e eu me foi autorizado pela Madre Superiora me hospedar. Eu fiquei hospedada 5 dias na instituição. E lá eles têm um acervo, que eles chamam de sala histórica, que fica toda essa documentação que eu tive contato. Então, eu dormi com as fontes. Eu dormi e acordei, literalmente, com as fontes. Então, foi uma experiência muito diferente, porque são poucas pessoas que têm essa possibilidade de dormir ali com a fonte, né? E o interessante é que, ao voltar para casa e analisar as fontes, eu tive que fazer um trabalho de distanciamento, né? Porque você fica tão apaixonada, porque você se vê quase fonte também, né? Mais uma menina negra adentrando naquele espaço, a construção é de 1870, é lindo, assim. E aí você tem que ter aquele olhar distanciado para poder fazer a análise das fontes. Então, foi isso, assim, foi muito bacana, foi um percurso muito interessante. E obrigada, gente. Obrigada pelas perguntas aí. Obrigada. Esse detalhe das fontes, né, é muito interessante. A gente fica mesmo... Sim, né? Fica apaixonado, né? Como... Uma paixão, realmente. Então, agora, obrigada, Luciana. Eu vou passar para a Maíra responder as perguntas. Pode ir. Bom, a primeira, a questão da família, né, na pandemia, dessas novas configurações familiares. Essa pandemia está sendo, né, uma questão, tem muitas coisas para a gente pensar, porque o aumento de violências, né, as mulheres voltando novamente voltando, nunca nem saíram direito, mas a esfera doméstica de novo. E como que a gente pode ver essas novas configurações? Acho que a gente, na verdade, teria que promover outras formas, de enxergar esses modelos familiares, né? Quando a gente vê, por exemplo, na ciência, as mulheres, novamente, a produção científica dessas mulheres, na pandemia foi de 50%, né? Caiu super baixo, dos homens aumentaram. Então, o que essa mulher na esfera doméstica normalmente está cuidando dos seus filhos, da casa e de tudo que falam que é a atribuição dela. Então, nesse sentido, de repente, pensar outros fortalecimento desses outros modelos. Que família que estamos falando? Qual é o local dessas mulheres em meio à pandemia? Eu não sei direito ainda, não tenho. Quando se pensa família, ainda acho que está uma questão muito aberta, né? Muito. Como que a gente pode desestruturar, né? Como essas categorias de família hoje em dia, eu não sei por que caminho direito a gente pode promover outros modelos, né? Exatamente para ir contra toda essa lógica discursiva que tenta fortalecer novamente esse modelo heterossexual de família, esse modelo branco que também passa, e tira todas os grupos minoritários dessa configuração de modelo nuclear, né? De que
Isso aí é uma questão ainda que eu estou pensando, aberta, sendo discutida, não sei direito. Sobre os referenciais, acho que vou falar junto com a outra pergunta, né? Eu estou utilizando bem o Michel Foucault, né, pensando, na verdade, nessa construção discursiva, das práticas discursivas dentro pensar a ideologia de gênero, esse termo, né, construído pelo Vaticano, como que a gente pode pensar ele também na produção de subjetividades, na produção da política, como ele constrói quando se junta com outros, no caso da América Latina, né, com outras configurações que vêm junto com o protestantismo. Como que a gente pode pensar essa construção que especificamente vem com uma outra linha? E me parece que esse discurso ele vem com pedofilia, vem com sexualização de crianças, ele se distancia um pouco, me parece, né, da construção que vinha antes do Vaticano, mas ele vem com uma questão de sexo com animais, né, essa coisa da ideologia de gênero, dessa construção discursiva. E como também ela parte para uma política já de moralizadora, né, de construção de identidade, de construção de uma moral, de uma secularização também, dessa secularização, de você frear esse avanço no processo de secularização, especificamente na América Latina. Então, eu estou pensando esse discurso de verdade, como que ele caminha, esse discurso, a verdade junto na igreja com a questão da liberdade, que nos documentos vão falar muito, que eles vão caminhar de acordo com os desígnios de Deus, e como esse discurso do verdadeiro ele vai passar. Então, eu estou tentando, nesse sentido, eu uso, para a questão da família, eu estava lendo, eu li faz também pouco tempo, eu ainda estou caminhando, né, com a questão da Wendy Brown, então tá indo na linha Foucaultiana mesmo, tá? E acho que é isso, Corina. Tá bom, então. Eu gostaria de agradecer muito às professoras que aceitaram participar, apresentar esses trabalhos excelentes. Gostaria de agradecer a todo mundo à tarde, né, todo mundo nos bastidores, que ajudou a organizar tudo isso, a representação, todo mundo que parou hoje à tarde para escutar essas apresentações. E agora a gente vai fazer uma pausa para o café e às 4 horas a gente retorna para a mesa 5, intitulada Outra Masculinidade Possível. Então, convido a todos a depois a retornar para essa mesa. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Tchau. Tchau.